Fala pessoal, muito boa tarde. Sejam todos e todas bem-vindos mais uma vez ao Emagens Cursos Jurídicos. Aqui é professor Gerson Henrique. Para hoje, pessoal, continuarmos as nossas aulas, naquele programa que a gente tem, naquele projeto de aulas temáticas gratuitas. E hoje a gente vai ter uma aula de correção de questões de processo penal. A gente tem a nossa comunidade, e lá dentro da nossa comunidade, no grupo do WhatsApp, vocês escolheram o tema de ação penal. Então, coloquei lá alguns temas que vocês gostariam de que nós fizéssemos uma aula particular, uma aula individual, né, sobre aquele tema, e vocês escolheram, por maioria de votos, o tema ação penal. Então, estamos aqui para pagar essa dívida e vamos, então, a salvo engano, foram 16 questões que eu separei, questões atualizadíssimas, das mais variadas bancas de concurso público, também envolvendo aí várias carreiras jurídicas, de promotor, juiz, defensor público, delegado, enfim, as principais carreiras jurídicas e as principais bancas foram contempladas aqui na aula de hoje, tá bom? Pessoal, fiquem à vontade para participar da aula, podem formular perguntas pelo chat. Se não entenderam uma determinada parte da explicação, vocês podem também se manifestar no chat. Eu repito tranquilamente. A ideia aqui é que haja essa interação entre professor e aluno, como acontecem nas nossas aulas no Emagens Cursos Jurídicos, né? Nas nossas aulas ao vivo, sempre essa interação. Então, a ideia é que vocês não levem dúvidas para casa. Sem mais delongas, já vou aqui compartilhar a tela para que a gente possa começar as nossas correções de questões envolvendo o tema de ação penal, ação no processo penal, né? A primeira questão, uma questão da banca VUNESP, cobrada recentemente no concurso da magistratura estadual do Estado de São Paulo. O comando da questão diz o seguinte, pessoal: considere a seguinte situação hipotética. Maria é esposa de José, filha de Ana, mãe de Cristiano, irmã de Cleófas. Maria é querelante em queixa-crime e desaparece no curso do processo, sendo declarada ausente por decisão judicial. Nesse cenário, de acordo com os artigos 31 e 36 do CPP, pois bem, a questão ela cobra conhecimento sobre a ação penal privada, que é aquela que é iniciada mediante queixa-crime. O titular da ação penal privada é a própria vítima, é o ofendido. Essa questão ela cobra um entendimento específico aqui, uma previsão específica do CPP, pessoal. Quando existe uma morte, a morte, ou então quando existe uma declaração judicial de ausência, como é o caso aqui da questão, pode haver sucessão processual? A resposta é positiva, né? Pode sim haver essa sucessão processual por parte do CAD, né? A gente costuma colocar na aula aqui esse mnemônio para vocês lembrarem. O CAD é o cônjuge, o companheiro, o ascendente, o descendente e o irmão. E lembrar que pelo CPP essa ordem ela é preferencial. Como assim preferencial, professor? O cônjuge e o companheiro têm preferência em relação ao ascendente. O ascendente tem preferência em relação ao descendente. E o descendente tem preferência em relação ao irmão. Como assim preferência? Se aparecer mais de um, você tem que observar essa ordem preferencial. Ou seja, imagina que para suceder, no caso aqui, a Maria, que é a querelante declarada ausente por decisão judicial. Apareceram o ascendente, por exemplo, a mãe dela, e apareceu o irmão dela. Quem tem preferência? A mãe. O ascendente tem preferência em relação ao irmão. Agora, se nessa ordem preferencial aparecer tão somente um, então esse um ele pode ou exercer a ação penal privada no lugar do seu irmão, ou então continuar a ação penal privada se ela já tiver sido proposta. Haverá, portanto, sucessão processual. Beleza? Então veja aqui que Maria, ela é a querelante, né? E nós temos, ó, a Maria é José, então José é cônjuge, a Ana é descendente, porque é filha. Existe aqui a mãe de Cristiano também e a irmã de Cleófas. Ela é mãe de Cristiano, né? Então aqui é seu descendente, né? Então deixa eu só melhorar aqui. Ela é filha de Ana, então na verdade aqui é ascendente, né? A Ana é ascendente, é a mãe de Maria. E ela é mãe de Cristiano, então Cristiano é descendente. E ela é irmã de Cleófas, então irmão. Ora, pessoal, você aplicando aqui a regra do CAD, quem tem preferência? A preferência é de José, né? Porque José
é o seu companheiro, ou melhor, é o seu marido, o seu cônjuge. Então, entra aqui como a preferência. Logo, nosso gabarito aqui, vamos ver aqui, ó, se Cleófas e Cristiano quiserem prosseguir na ação penal, aquele, ou seja, o Cleófas, tem preferência em relação a este. Não, porque o Cleófas é o irmão, e o irmão é o último, né? E o Cristiano é o descendente tem preferência. Então, a letra A está errada. Letra B, extingue-se o direito de queixa. Não, porque há sucessão processual, então não vai se extinguir. Quando é que pode se extinguir? Pode se extinguir pela perempção, quando no prazo de 60 dias não se habilitar o CAD. Então, existe essa previsão no artigo 60 do CPP, que se em 60 dias, havendo a morte, né, ou uma incapacidade superveniente do querelante, se em 60 dias não se habilitar o CAD, aí sim pode acontecer a extinção da punibilidade pela perempção. Está no artigo 60 do CPP. Se Cristiano e Ana quiserem prosseguir na ação penal, aquele, ou seja, o Cristiano, tem preferência em relação a esta. Quem é o Cristiano? O Cristiano é descendente. Ele tem preferência em relação a Ana, que é a mãe? Não. O ascendente tem preferência. Então, letra C também está errada. Letra D. Se Cristiano e José quiserem prosseguir na ação penal, aquele, o Cristiano, tem preferência em relação a este, ao José. Não porque o José é o cônjuge, e o cônjuge é o que tem a maior preferência. Então, está errado. Só sobrou a letra E para o nosso gabarito. José, que é o cônjuge de Maria, tem preferência para prosseguir na ação penal. Então, gabarito da primeira questão, letra E, né? Isso a gente tira aqui, ó, do artigo 31. Deixa eu só limpar aqui. Então, a gente tira do artigo 31, gabarito aqui a letra E. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge ascendente, descendente ou irmão, o CAD. Professor, mas o CAD o senhor colocou com dois Cs, englobando também o companheiro, ainda que homoafetivo. É verdade. Isso não está na lei, pessoal. Isso é uma construção jurisprudencial. O entendimento do STJ está aí na tela para você. A companheira, em união estável reconhecida, goza do mesmo status de cônjuge para o processo penal, podendo figurar como legítima representante da falecida. Então, o STJ ele aplica uma interpretação extensiva ao artigo 31 do CPP, que é admitida, sim, né, segundo o artigo 3º do CPP, para entender que também o companheiro tem legitimidade, ou para propor a queixa-crime, ou para continuar na ação penal privada já proposta, tá bom? Há quem diga em doutrina que isso seria uma analogia em Malam Partem, esse é o entendimento, por exemplo, do professor Renato Brasileiro, que não admite, não concorda com essa decisão do STJ. Mas, para a primeira fase, principalmente, a gente vai adotar o entendimento do STJ como correto. Aí, em fases mais avançadas, você critica o entendimento jurisprudencial. Então, primeira questão, pessoal, gabarito, letra E, todas as alternativas comentadas. Vamos para a segunda. João Paulo, advogado, caluniou seu desafeto Rubens, empresário de renome na comarca, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Ora, então, se ele imputou falsamente fato definido como crime, como a própria questão diz, ele cometeu um crime de calúnia. Relativamente à investigação do crime de calúnia, com vistas a se determinar a sua existência e autoria, é correto afirmar que o inquérito poderá ser iniciado, o inquérito policial poderá ser iniciado com, veja, pessoal, calúnia, como regra, é crime de ação penal privada. Em verdade, os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, são crimes de ação penal privada como regra, salvo a injúria real, que pela lei a interpretação a ser extraída é que é crime de ação penal pública incondicionada, estou falando da injúria real, mas há quem entenda que deve se aplicar a lei 9.099, e aí, resultando da injúria real uma lesão leve, seria crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Isso com base no artigo 88 da lei do juizado. Então, a gente tem essa divergência aqui doutrinária. Há quem diga que se da injúria real resultou lesão corporal leve, teremos um crime de ação penal pública incondicionada, e há quem entenda também doutrina que, na verdade, o crime é de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, se da injúria real resultar lesão corporal de natureza leve. Isso com base no artigo 88 da Lei do Juizado. Além disso, nós temos o crime contra a honra de presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. É crime de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Tá bom, pessoal? Ainda, crime contra a honra de funcionário público. Cuidado, pela lei, pelo Código Penal, artigo 145,
Se o crime for cometido contra funcionário público em razão da função, crime contra a honra, estou a me referir, evidentemente, nós teremos crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. No entanto, o STF entende, entendimento sumulado, súmula 714 do Supremo Tribunal Federal, que há aqui, na verdade, uma dupla possibilidade, uma legitimidade concorrente. De modo que o funcionário público ele tem duas opções. Ele pode ou representar ao MP, para que o MP ofereça denúncia contra o seu ofensor, ou então ele pode contratar um advogado ou defensoria pública para mover uma queixa-crime contra o seu ofensor. De modo que nós temos aqui, na verdade, a súmula, pessoal, ela fala em legitimidade concorrente. Mas, na verdade, diz a doutrina que essa legitimidade ela é alternativa. Por quê? Porque é uma coisa ou outra. Se o funcionário escolher uma via, ele fecha a porta da outra via. Por exemplo, nós sabemos que a representação não vincula o MP, de modo que pode haver, sim, um arquivamento se o MP não conseguir reunir a justa causa. Se o funcionário público atingido na sua honra, em razão da sua função, ele escolhe representar ao MP e o MP decide por arquivar essa representação, não pode o funcionário depois oferecer queixa-crime contra o seu suposto ofensor, porque houve uma preclusão, né? Ele não pode. Por isso que a doutrina fala legitimidade alternativa, na verdade, não concorrente, tá? Mas olha, se na tua questão objetiva tiver lá uma alternativa dizendo que a legitimidade é concorrente, você marca como correto, porque é como está previsto na súmula 714 do STF. Em fases mais avançadas, aí sim você traz essa crítica doutrinária. A gente sempre ensina isso nas aulas do EMAGES, como é que deve responder o aluno àquela questão. Se é a primeira fase, se são as fases mais avançadas, qual é o entendimento cobrado, como é que deve se posicionar, enfim, você tem que citar todas as correntes jurisprudenciais, doutrinárias, se assim existir, tá bom? Além disso, pessoal, nós temos a injúria preconceito, que é aquela injúria praticada em que o elemento, o fator de discriminação é a condição de deficiente da pessoa, de deficiência, né? Além disso, a condição de idoso da pessoa, a religião daquela pessoa, é injúria preconceito lá do Código Penal. Essa é crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. E, por fim, você tem a injúria racial, né? A injúria racial que tem previsão no artigo 2º-A da Lei de Racismo, Lei 7.716. Nesse caso, a injúria racial, ela tem como fator de discriminação a cor, a raça, a etnia ou a procedência da pessoa. E a injúria racial, como é um racismo social, segundo o entendimento do STJ e também do STF, trata-se de crime de ação penal pública incondicionada, tá bom? Então, feita essa revisão aí de todas as espécies de ação penal nos crimes contra a honra, voltemos aqui para a questão. Veja que estamos diante de uma calúnia, aplicando aqui a regra geral. Calúnia é crime de ação penal privada, assim como acontece como regra com os demais crimes contra a honra. Nesse caso, se o crime é de ação penal privada, o delegado não pode, de ofício, instaurar o inquérito policial. Tampouco o MP tem legitimidade para oferecer uma denúncia, né? Porque, na verdade, o crime é de ação penal privada, então o titular da ação penal é o ofendido e deve exercê-la por meio de uma queixa-crime. Logo, o gabarito aqui vai ser a nossa letra D. Ó. O inquérito policial poderá ser iniciado pela autoridade policial, ou seja, pelo delegado, mediante requerimento do ofendido, porque a calúnia aqui é a regra geral, é crime de ação penal privada. Então, nesse sentido, eu coloquei para vocês aqui o fundamento, ó, 145, e parágrafo único, vai tratar das hipóteses de ação penal nos crimes contra a honra, e o artigo 5º, inciso, ou melhor, artigo 5º, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-lo. Precisa de requerimento da vítima se o crime for de ação penal privada para iniciar a investigação. Então, segunda questão, gabarito letra D. Terceira, pessoal. Roberto, vítima de crime de estelionato, ajuizou a ação privada subsidiária em face de Pedro, diante da inércia do MP em promover a ação penal. Então, aqui a gente já tem que lembrar, o estelionato, depois do advento do pacote anticrime, passou a ser crime como regra de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Essa é a regra. Antes do pacote de crime, o estelionato era crime de ação penal pública incondicionada. Depois, passou a ser crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido como regra. Excepcionalmente, o estelionato será processado mediante ação penal
pública incondicionada. Quando? Quando a vítima for administração pública, direta ou indireta, for uma pessoa incapaz, for uma criança, um adolescente, for um maior de 70 anos, cuidado com a pegadinha, cuidado com pegadinha, não é idoso, é maior de 70 anos. Por quê? Se a vítima tem entre 60 e 70 anos, ela é idosa, mas ainda assim cai na regra geral, sendo o crime de ação penal pública condicionada à apresentação do ofendido, porque a lei falou maior de 70 anos, né? Pessoa com deficiência também, deficiência mental, também o crime de ação penal pública incondicionada, a gente já vê isso. Contudo, durante a instrução, Roberto, apesar de intimado, deixou de dar andamento ao feito por mais de 60 dias, mostrando-se negligente. Diante desse cenário, é correto afirmar que, olha, pessoal, veja, você tem aqui o Roberto, vítima de crime de estelionato. Esse crime, aqui não há nenhuma particularidade, né, que vai dizer que o Roberto, ele, por exemplo, é maior de 70 anos, ou pessoa com deficiência mental, não é criança nem adolescente, né? Portanto, vai cair na regra geral. Estelionato, crime de ação penal pública condicionada à apresentação do ofendido. Mas ainda assim é crime de ação penal pública. Então, o titular é o MP, que deve oferecer uma denúncia no prazo legal. Qual é o prazo legal? Depende. Se o investigado estiver preso, 5 dias. Se estiver solto, 15 dias. Aqui, veja que o MP ele foi absolutamente inerte. Ele não fez nada dentro do prazo legal. Logo, nasce para a vítima o direito de ingressar com a queixa-crime subsidiária para dar início à ação penal privada subsidiária da pública. Um direito fundamental, uma cláusula pétrea prevista no artigo 5º da Constituição, além de previsão, claro, no Código Penal e também no Código de Processo Penal. No entanto, pessoal, se no curso de uma ação penal privada subsidiária da pública a vítima for negligente, não há que se falar em extinção da punibilidade pela perempção. Não existe perempção na ação penal privada subsidiária da pública. Aliás, não existe nenhuma causa extintiva da punibilidade, aquelas típicas da ação penal privada exclusiva e personalíssima, você não aplica para a ação penal privada subsidiária da pública. Então, decadência, renúncia, perdão do ofendido e também a perempção, você não aplica para a ação penal privada subsidiária da pública. De modo que, veja, se o Roberto ele moveu uma ação penal privada subsidiária da pública, porque o MP foi inerte. Aí, intimado, ele deixou de dar andamento ao feito por mais de 60 dias. Se fosse aqui uma ação penal privada exclusiva ou uma ação penal privada personalíssima, se ele deixar de dar andamento à ação penal por mais de 30 dias, diz o artigo 60, inciso 1 do CPP, que haverá uma perempção. Mas não é o caso, né, pessoal? Aqui é ação penal privada subsidiária da pública. Consequência, segundo o artigo 29 do CPP, o MP, que até então era uma parte secundária, ele retoma aquela ação como parte principal. Porque, repito, não existe perempção na ação penal privada subsidiária da pública. Então, qual é o gabarito aqui? O feito, vamos ver se é isso aqui. Ó. Contudo, durante a instrução, Roberto, apesar de intimado, deixou de dar andamento ao feito por mais de 60 dias, mostrando-se negligente. Então, ele foi negligente na ação penal privada subsidiária da pública. Diante desse cenário, é correto afirmar que o feito deve ser extinto em razão da ocorrência da perempção? Não, não há perempção em ação penal privada subsidiária. O feito deve prosseguir com a retomada da ação pelo Ministério Público como parte principal. Pronto, é o nosso gabarito, letra B. O fundamento no artigo 29 do CPP. Né? Então, vamos ver aqui. Olha, coloquei para vocês aqui que o estelionato, como regra, é crime de ação penal pública condicionada à apresentação do ofendido, salvo se a vítima for administração pública, direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental, maior de 70, não é idoso, cuidado com pegadinha, ou incapaz. E o 29, será admitida a ação penal privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao MP aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso. Veja que na ação penal privada subsidiária da pública, os poderes do MP são bem amplos, né? Porque, na essência, pessoal, o crime é de ação penal pública e que, eventualmente, foi iniciado por uma queixa-crime porque o próprio MP foi negligente, mas ele conserva, na essência, a sua natureza de crime de ação penal pública. Por isso que o MP tem esses amplos poderes. E veja, e a todo tempo, ele, o MP, no caso de negligência do querelante, retoma a ação como parte principal. Então, não existe perempção na ação penal privada subsidiária da pública. Terceira questão, gabarito letra B de bola. Quarta,
João conduzia veículo automotor imprimindo a velocidade de 95 quilômetros por hora numa via cuja sinalização indicava o limite máximo de 40. Ao pegar o celular para enviar uma mensagem, atropelou Pedro, causando-lhe lesões leves. A ação penal será condicionada à representação, salvo se João estiver embriagado. Olha, pessoal, essa questão aqui, ela cobra conhecimento do artigo 291 do Código de Trânsito. Ele vai dizer o seguinte: no crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, e apenas para esse crime, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, a lei fala que a gente vai aplicar os institutos da composição dos danos civis, que tem previsão no artigo 74 da Lei de Juizado, vai se aplicar também a transação penal, que tem previsão no artigo 76 da Lei de Juizado, e se aplica também a suspensão condicional do processo, que tem previsão, ou melhor, desculpa, na verdade é o 88. Se aplica o 88, que é aquela previsão legal da Lei do Juizado, em que crime de ação penal pública culposa ou leve são crimes de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Tá? Está expresso no artigo 291 do Código de Trânsito. No entanto, existem exceções, que são três. Se o agente ele tiver, por exemplo, participando de racha, ou então, a primeira exceção é essa, é o racha. Segunda, se ele estiver embriagado, ou então estiver conduzindo o seu veículo com uma velocidade 50 quilômetros por hora acima da velocidade máxima permitida para aquela via pública, nesse caso você não aplica nenhum desses três institutos. Nem a composição dos danos civis, nem a transação penal, e nem o artigo 88, que diz que a lesão corporal seria crime de ação penal pública condicionada à apresentação do ofendido. Então, não se aplica. E é justamente a exceção aqui, né? Veja, ó, diz que a ação penal será condicionada à representação, salvo se estiver embriagado, mas será que é só nessa situação? Veja bem, vamos ler novamente. João conduzia veículo automotor imprimindo a velocidade de 95 km por hora, numa via cuja sinalização indicava o limite de 40. Então, veja, pessoal, 40. 50 quilômetros por hora acima de 40 dá 90. E ele está conduzindo a quanto? 95 quilômetros por hora. Então, ele cai na exceção. Cai na exceção. Logo, o crime não vai ser de ação penal pública condicionada à apresentação do ofendido. Você não vai aplicar o 88. Vai ser crime de ação penal pública incondicionada. Ao pegar o celular para enviar a mensagem, atropelou o Pedro, causando lesão corporal. Então, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, no caso aqui. A ação penal será condicionada à apresentação? Não. É ação penal pública incondicionada, salvo se ele estiver embriagado. Inclusive, não é nenhuma única exceção, como a gente viu, né? Então, esse item está errado, essa assertiva está errada. Previsão legal, ó, artigo 291 do Código de Trânsito Brasileiro. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, previstos neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e também do CPP, se este capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a lei do juizado. Parágrafo 1º, aplica-se aos crimes de lesão corporal culposa o disposto nos artigos 74, que é o que trata da composição dos danos civis, 76, transação penal, e 88, lesão corporal culposa, e também a leve, prevê 88, crime de ação penal pública condicionada à apresentação do ofendido. Da lei do juizado, exceto se o agente estiver sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine independência, ou seja, embriagado. 2. Participando em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente, ou seja, participando de racha. 3. Transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km por hora. É justamente o caso aqui, né? O caso envolve aqui João. João conduzia a uma velocidade superior à máxima em 50 km por hora. Logo, crime de ação penal pública incondicionada. Portanto, assertivo e incorreto. Quinta questão, pessoal. Em crime de promoção de publicidade enganosa, em razão de não ter sido oferecida a denúncia no prazo legal, a Associação Estadual de Defesa dos Consumidores ajuizou a ação penal subsidiária. Olha, inclusive, isso aqui é até uma exceção, né? Porque quando você tem um crime vago é aquele que a vítima é a coletividade, a vítima não é determinada. Não há quem vá, não há como identificar quem seria o legitimado para oferecer ação penal privada subsidiária da pública. Né? Imagina um crime de tráfico de drogas, um crime de porte ilegal de arma de fogo. São crimes vagos. A vítima é toda a sociedade, toda a coletividade.
Então, não há uma vítima específica para oferecer ação penal privada subsidiária da pública. E a exceção que nós temos é justamente prevista no artigo 80 do CDC, Código de Defesa do Consumidor, em que uma associação que trabalha ali com a defesa do consumidor, ou até a administração pública, né, que também trabalha na defesa do consumidor, podem sim ajuizar ação penal privada subsidiária da pública em crimes que envolvam relação de consumo, mesmo sendo crimes vagos, crimes cuja vítima é uma coletividade. Contudo, no decorrer do processo, apesar de intimada várias vezes, deixou de promover o andamento do feito por 60 dias seguidos, demonstrando inequívoca negligência. Nessa hipótese, é correto afirmar que, olha, pessoal, de novo, a mesma banca, no mesmo ano, cobrando o artigo 29 do Código de Processo Penal. Eu resolvi repetir essa questão aqui, na verdade, não a questão, né, mas a temática. Por quê? Para mostrar para vocês que as questões se repetem no mesmo ano, e também envolvendo a mesma banca. Concurso da magistratura, Banca FGV 2024, cobrando o conhecimento do artigo 29 do CPP. Então, aqui, como a gente já falou, não há falar em perempção. Em ação penal privada subsidiária da pública, não há falar em perempção. Então, ó, se houve uma negligência por parte da associação, deverá o MP retomar a ação como parte principal. Portanto, o gabarito aqui é letra A, tá bom? Nosso gabarito aqui é letra A, pessoal. Beleza? A Meriane colocou aqui, só de lembrar dessa prova de Santa Catarina, dá vontade de chorar. Calma, minha amiga, calma, que vai chegar a sua hora, né? Persevere, continue estudando, e sua hora vai chegar, beleza? Simone, está chegando nova prova do TJ Santa Catarina. Aí, que bom, né? Que bom. Mais um concurso aí de magistratura para vocês. Então, pessoal, quinta questão, letra A, de novo, ó, cobrando o entendimento do artigo 29 do CPP. Como eu já falei dele, vamos adiante. Sexta questão. Concluídas as investigações e relatado o inquérito policial pela delegada de polícia, sem especificar as condutas dos envolvidos, o MP ofereceu denúncia contra Armando, Baeta, Gal e mais 5 pessoas, imputando-lhes a prática dos crimes de falsidade ideológica e de corrupção ativa, tipificados no artigo 229 e 333, respectivamente, ambos do Código Penal. Bom? Então, Armando, Baeta, Gal e mais 5 pessoas foram denunciados pelos crimes de falsidade ideológica e também corrupção ativa. A peça acusatória não descreveu quais teriam sido os atos concretos praticados ou omitidos pelos réus, nem a vinculação da conduta individual de cada agente aos eventos delituosos. Será que isso vai configurar uma inépcia dessa inicial acusatória? Segundo constou na denúncia, os acusados, pelo fato de serem sócios majoritários, atuaram em concurso de pessoas. Então, veja, o MP está imputando a conduta criminosa tão somente porque aquele réu consta no quadro societário da pessoa jurídica. O órgão do parquê, por essa razão, limitou-se a empregar os verbos, os núcleos do tipo penal, sempre na terceira pessoa do plural. A partir da situação problema, nos termos do CPP e da jurisprudência dos tribunais superiores, avalie as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeira e F para falsa. A questão te cobra aqui, pessoal, a diferença entre denúncia genérica e denúncia geral. Isso já apareceu várias vezes em prova de concurso, tá? E também a gente trata dessa temática nas nossas aulas de ação penal do EMAGES. A Maria Luísa, professor, onde encontra a exceção sobre associação? Artigo 80 do Código de Defesa do Consumidor. Tá bom, Maria Luísa? Artigo 80 do Código de Defesa do Consumidor. Pessoal, voltando aqui. Então, diferença entre denúncia genérica e denúncia geral. A denúncia genérica, ela não é admitida. Ela é causa de inépcia da denúncia. Por quê? Porque é aquela denúncia que não individualiza a conduta de cada denunciado, de modo que ela não proporciona o exercício do contraditório. Aquele imputado, aquele réu, aquele denunciado, ele nem sabe de forma correta, né, de forma específica, individual, do que é que ele está sendo acusado. Logo, ele não tem como exercitar o contraditório. E é direito do denunciado, pessoal, ser bem denunciado, para saber de que está sendo denunciado e, portanto, exercitar o contraditório para a defesa e também cobrar a realização do devido processo legal. Então, essa denúncia genérica, ela não é admitida, ela é uma denúncia inepta. Diferentemente, o STJ e o STF admitem a chamada denúncia geral, que é aquela que minimamente individualiza a conduta. Então, se houve, pelo menos que de forma mínima, uma individualização da conduta, de modo a proporcionar o exercício do contraditório, aí sim, a denúncia geral, essa
é válida, essa é aceita pelo STJ, pelo STF. Então, o caso aqui, em que o Ministério Público, ele apenas imputa determinados crimes, dois crimes, falsidade ideológica e corrupção ativa, para as pessoas só porque elas constam no quadro societário da empresa, sem individualizar a conduta. Isso aqui é denúncia genérica. Essa denúncia genérica não é admitida. Ela deve ser rejeitada porque inepta, tá bom? Beleza? Então vamos responder aqui as afirmações. A denúncia deve expor os fatos de modo a permitir a compreensão da imputação. Correto, está no artigo 41 do CPP. E, em consequência, o exercício da ampla defesa, com a indicação da qualificação das pessoas envolvidas, datas e locais dos fatos, bem como a forma de execução dos crimes. No caso de concurso de agentes, a mera invocação da condição de sócios majoritários, sem a correspondente e objetiva descrição típica do fato, pode gerar uma peça acusatória inepta. Perfeito, né, pessoal? Correto. É o que prevê o artigo 41 do CPP. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, os esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Esses dois primeiros elementos são essenciais, são fundamentais para a denúncia ou queixa. A exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, ou seja, qualificadores, caso de aumento de pena, e a qualificação do acusado. Se um desses dois elementos faltar, nós teremos uma denúncia ou queixa-crime ineptas. Agora, a classificação do crime e a testemunha são elementos secundários. Ainda que faltem, isso não vai ensejar a inicial inepta, né? A inépcia daquela petição inicial. Segunda assertiva, denomina-se decisão interlocutória simples o provimento jurisdicional que recebe a denúncia ou queixa. Perfeito, pessoal. Trata-se, é verdade, de uma decisão interlocutória. Olha, cuidado para você não confundir os atos judiciais. Você tem despacho, decisão interlocutória e sentença. Despacho é aquele ato judicial que não decide nada, ele apenas impulsiona o processo. Por isso que não cabe recurso contra ele. Por exemplo, quando o juiz designa a audiência de instrução e julgamento, ali é um mero despacho, ele não está decidindo nada, ele está só marcando o dia e o horário da audiência. Logo, não cabe recurso. Agora, a sentença é quando o juiz decide o mérito da ação penal, o mérito principal. É quando ele vai decidir se aquele réu é culpado ou inocente. Ele decide por meio de sentença que desafia recurso de apelação. Decisão interlocutória é qualquer decisão, portanto, tem conteúdo decisório, tem carga decisória, mas que ele não vai decidir o mérito da ação principal. Ele não vai decidir, na decisão interlocutória, se o réu é culpado ou inocente, tá bom? Então, por exemplo, ele julga, em definitivo, o incidente de insanidade mental. É uma decisão interlocutória. Ele recebe a inicial acusatória. É uma decisão interlocutória. Que, no caso, é simples, né? Porque nós temos a adesão interlocutória simples e a adesão interlocutória mista. A mista, pessoal, é aquela que vai colocar fim a uma etapa de um procedimento ou então colocar fim ao processo como um todo. Decisão interlocutória mista, terminativa, é aquela que coloca fim ao processo como um todo. Por exemplo, a decisão de impronúncia. A decisão de impronúncia no júri. Ela coloca fim ao processo como um todo, né? O processo não vai continuar. Então, a decisão interlocutória mista, terminativa. Já a decisão interlocutória mista terminativa, ou melhor, não terminativa, decisão interlocutória mista não terminativa, é aquela que coloca fim apenas a uma etapa do procedimento e não ao processo como um todo. Por exemplo, a decisão de pronúncia. A pronúncia, ela coloca fim à primeira etapa do rito bifásico do júri, que é a iudicium accusationis. Então, o processo vai continuar na segunda etapa, na iudicium causa. Então, ela coloca fim apenas e tão somente a uma etapa do procedimento. É uma decisão interlocutória mista não terminativa. E a decisão interlocutória simples é aquela que não coloca fim nem ao processo como um todo, tampouco a uma etapa do procedimento. Esse é justamente o caso da decisão do juiz que recebe a inicial acusatória, a denúncia ou queixa. Então, segundo a jurisprudência, é uma decisão interlocutória simples. No entanto, o juiz não pode fundamentá-la de forma exaustiva, né? Não é cognição exauriente aqui, porque se ele se aprofundar demais, isso pode levar a um julgamento antecipado da lei. Ele pode fazer um pré-julgamento por ocasião do recebimento da denúncia ou queixa. E isso não pode acontecer porque ali não é julgamento de mérito, é apenas um juízo de admissibilidade, no caso, um juízo de admissibilidade positivo, quando ele recebe a denúncia ou queixa. Então,
segunda assertiva correta. Nesse sentido, ó, um julgado aqui do STJ, a decisão que recebe a denúncia é classificada como interlocutória simples e, por sua natureza, prescinde, ou seja, dispensa fundamentação complexa, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ. Beleza? Então, correto também o segundo item. Terceiro, no caso de o juiz rejeitar uma denúncia inepta, a decisão fará coisa julgada formal. Perfeito, né, pessoal? Porque se ela foi rejeitada a denúncia por inépcia, é porque houve apenas um vício formal. Ora, se o promotor corrigir aquele vício formal, ele poderá novamente oferecer a denúncia, claro, desde que ainda não tenha sido aquele fato alcançado pela prescrição. Então, você vai ter aqui um erro meramente de forma, que, se for corrigido, pode haver oferecimento de uma nova denúncia. Logo, a decisão que rejeita a denúncia por inépcia, ela faz apenas coisa julgada formal, não faz coisa julgada material. E, por fim, ampla jurisprudência dos tribunais superiores tem aceitado casos de denúncia que versem sobre delito societário ou de gabinete, não havendo o que se falar em inépcia quando a acusação descreve minimamente, olha o detalhe, minimamente o fato tido como criminoso, atribuído a diversas pessoas, ligadas por circunstâncias comuns, de forma a individualizar o quanto possível as condutas imputadas. Perfeito, pessoal. Aqui é denúncia geral. Essa é admitida. Aqui não é admitida a denúncia genérica, é aquela que nem minimamente individualiza a conduta de cada um dos denunciados. Quando houver um mínimo de individualização dessas condutas do denunciado, temos uma denúncia geral. Essa é admitida porque ela proporciona, sim, o exercício do contraditório. Nesse sentido, ó, vou até apagar aqui, eu trago para vocês uma decisão do STF. Uma vez atendido o disposto no artigo 41 do CPP, contendo na denúncia a narração dos fatos a viabilizar a defesa, não cabe concluir pela inépcia, porque é denúncia geral e não genérica. O STF possui entendimento no sentido de que, quando em jogo crimes societários, não se exige a individualização pormenorizada, detalhada de condutas, mesmo porque, normalmente, a comunhão de desígnios e vontades quanto à divisão de tarefas e atos executórios para a prática do crime somente é conhecida pelos próprios sócios e não por terceiros, como exatamente ocorre no caso em tela. Isso também vai ser revelado durante a instrução, né? Justamente na produção probatória. Então, pessoal, veja que, voltando aqui, vejam que todos os itens estão corretos. Então, voltando aqui, ó, todos os itens são verdadeiros. Logo, nosso gabarito é a letra B de bola. Todos estão corretos, tá bom? Continuando, sétima questão. Instaurado inquérito policial a requerimento do ofendido para apurar a prática de crime de ação penal privada, a investigação é concluída e aponta autores, como autores, Júlio e Tavares. Olha, cuidado, né? Quando o delegado ele conclui o inquérito policial que apurou um crime de ação penal privada, diz a lei que o delegado deve remeter os autos do inquérito policial para o juízo, no caso, o juízo das garantias, aguardando a iniciativa da vítima, que ela é titular para oferecer a queixa-crime. Eu digo isso porque eu já vi questão dizendo que fica na delegacia aguardando a iniciativa da vítima. Não, fica aguardando em juízo. O querelante oferece queixa-crime em face de Júlio, deixando de incluir Tavares na peça exordial. Será que ele pode fazer isso? Será que a vítima, no crime de ação penal privada, pode escolher quem é que ela vai processar? Não, não é, pessoal? Não pode, porque isso viola o princípio da indivisibilidade da ação penal privada. Por esse princípio, a ação penal privada ela não é uma espécie de vingança privada. O querelante ele não pode escolher quem é que ele vai processar. Ou ele processa todo mundo, ou ele não vai processar ninguém. De modo que, se ele deixar alguém de fora da queixa-crime, é porque houve renúncia tácita para quem ficou de fora. E essa renúncia vai se estender para os processados, em função, em apreço ao princípio da indivisibilidade, ocasionando, portanto, a extinção da punibilidade pela renúncia para todos eles, até para aqueles que foram processados. O querelante ofereceu, então, queixa-crime em face de Júlia, deixando de incluir Tavares na peça exordial. Portanto, houve renúncia tácita em relação a Tavares, que vai se estender para Júlio. Em relação à situação problema e à ação penal de iniciativa privada, assinale as afirmativas a seguir. 1.
O oferecimento de queixa-crime contra somente um dos supostos autores do fato importa em renúncia tácita ao direito de querela, cuja eficácia se estende a todos, conforme disposição do CPP. Perfeito, foi o que eu acabei de falar. Se estende por conta do princípio da indivisibilidade, né? Ó, nesse sentido aqui, artigos 48 e 49, a queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará o processo de todos e o MP velará pela sua indivisibilidade. 49, a renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá, por conta do princípio da indivisibilidade da ação penal privada. 2, pelo princípio da indivisibilidade da ação penal privada, a renúncia tácita ou o perdão tácito será extensivo a todos os possíveis autores. Correto até aí. Isso também se aplica já com o andamento da ação penal privada. Só que aí você não chama mais de renúncia, agora vai ser perdão do ofendido, né? Porque renúncia é abdicar de um direito que ainda não foi exercido. Se já houve exercício da ação penal privada, então o que vai acontecer é um perdão do ofendido, que vai se estender para todos também. No entanto, nós temos aqui uma diferença. Qual? A renúncia, pessoal, ela é um ato unilateral, de modo que, havendo a renúncia, acabou, já extingue a punibilidade. O perdão do ofendido, não. O perdão do ofendido é bilateral, de modo que, havendo perdão para um, vai se estender para os outros. Mas, como ela é bilateral, diz o CPP que o juiz tem que intimar cada um dos querelados para, em 3 dias, dizerem se aceitam o perdão. Se o querelado aceitou, nós temos aí a extinção da punibilidade pelo perdão. Se o querelado ficar inerte em 3 dias, acontecerá uma aceitação tácita e, portanto, extinção da punibilidade também pelo perdão. Agora, se o querelado recusar o perdão do ofendido, a ação penal vai continuar só em relação a ele que recusou. Nós temos aqui, portanto, uma exceção ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada. Quando? Quando o querelado ele rejeita o perdão do ofendido. Olha que questão excelente para ser cobrada de você, por exemplo, numa prova oral, né? Candidato, existe alguma exceção ao princípio da indivisibilidade na ação penal privada? Sim, quando o querelado recusar o perdão do ofendido, porque ele é bilateral. Logo, a ação penal privada vai continuar só em relação a quem recusou o perdão do ofendido. Então, aqui nós temos, só continuando aqui, né? Todavia, não produzirá efeito para aquele que manifestar recusa. Olha, veja bem, por isso que é importante você ler toda a alternativa. Eu já ia errar aqui porque eu só fiquei com a primeira parte, né? E aí quase que me esqueço de ler o restante da assertiva. Todavia, não produzirá efeito para aquele que manifestar recusa. Pessoal, isso aqui é para o perdão. E veja que a primeira parte da assertiva trata também da renúncia. A renúncia é unilateral. Então, não tem essa história aqui de não produzir efeito para quem recusar a renúncia. Não, renúncia é unilateral. Renunciou, já era, extingue a punibilidade para todos. Logo, assertiva errada. Ela estaria correta em relação ao perdão, tudo bem, mas em relação à renúncia, está errada. 3. O perdão do ofendido, concedido a um dos querelados, mesmo em sede policial, resultará em desistência ao exercício do direito de queixa e aproveitará a todos, nos termos do CPP. Errado porque o perdão do ofendido ele não pode acontecer em sede policial. O perdão do ofendido é um instituto processual. Isso acontece com a ação penal privada em andamento. O que acontece antes do início da ação penal privada, ou é a decadência ou é a renúncia. Tá bom? A perempção e o perdão do ofendido são processuais, porque acontecem no curso da ação penal privada. Então, o item 3 também está errado. Logo, apenas o primeiro item é correto. Ó, artigo 51. Deixa eu apagar aqui. Então, artigo 51, o perdão do o perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, por conta do princípio da indivisibilidade da ação penal privada, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que recusar, exceção ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada, a segunda parte do artigo 51 do CPP. Então, apenas o primeiro item é correto, nosso gabarito, então, é letra A. Letra A. Continuando aqui, pessoal, oitava questão, assinale a alternativa correta. Letra A. Nas infrações penais em que a pena mínima combinada for inferior a 4 anos, praticada sem violência ou grave ameaça, deverá o MP propor o acordo de não persecução penal, o nosso ANPP, salvo quando ausente confissão do investigado na fase policial. Errado, né? Ora, mesmo que não tenha havido, a confissão ela é sim um requisito do ANPP, ela tem que acontecer. Não existe esse requisito para transação penal e suspensão condicional do processo, mas a lei exigiu a confissão formal e circunstanciada
da prática criminosa no ANPP. No entanto, é entendimento jurisprudencial que essa confissão não necessariamente precisa acontecer na fase da investigação, na delegacia, porque ela pode acontecer perante o MP. Naquela primeira fase, a fase de tratativa, de negociação preliminar do ANPP. Então, o erro aí está na parte final, pessoal. Salvo quando ausente confissão do investigado na fase policial. Não, mesmo que ausente, essa confissão ela pode acontecer perante o MP e aí vai ser proposto, sim, o ANPP. Letra B. Considera-se perempta a ação penal quando o MP deixa de formular pedido de condenação em sua manifestação final. Isso aqui é uma pegadinha do examinador, né? Olha, não se fala em perempção na ação penal pública condicionada ou incondicionada. Você aplica o artigo 385 do CPP. E esse artigo vai dizer, pessoal, que na ação penal pública pode o juiz condenar, ainda que o MP tenha requerido a absolvição. O STF e o STJ já entenderam pela constitucionalidade desse artigo, que ele não viola o sistema acusatório, não viola, não coloca em risco a imparcialidade do juiz, embora haja doutrina minoritária dizendo que ele não teria sido recepcionado pela Constituição Federal de 88, mas não é entendimento da doutrina majoritária, tampouco da nossa jurisprudência, tá? Agora, cuidado, na ação penal privada, se em alegações finais do querelante ele não requerer a condenação do querelado, isso é causa de perempção, mas é para ação penal privada, com base lá no artigo 60, inciso 3 do CPP. Tá bom? Então, letra B também está incorreta. Letra C. Nos casos de ação penal originariamente privada, movida contra vários querelados, o perdão concedido a um deles a todos aproveitará. Correto até aí. Desde que aceito por aquele expressamente perdoado. Desde que aceito por aquele expressamente perdoado? Peraí, então quer dizer que só existe perdão de forma expressa? Não, pessoal, o perdão também pode ser tácito, né? O que é um perdão tácito? O que é uma renúncia tácita? Olha, tácito é aquilo que é implícito. Tácito é quando o querelante durante a ação penal privada, aí você vai ter um perdão tácito, né, porque é no curso da ação penal privada, ele pratica um ato incompatível com a vontade de continuar processando o querelado. Por exemplo, no curso da ação penal privada, ele convida o querelado para ser padrinho do seu casamento. Isso é um ato incompatível com a vontade de querer continuar processando o querelado. Então, isso é um perdão tácito. Pode acontecer? Pode. E se for antes do início da ação penal privada? Aí não será perdão, será uma renúncia tácita. Então, antes de ingressar com a queixa-crime, a vítima convidou o autor do fato criminoso de ação penal privada para ser padrinho do seu casamento. Então, isso é uma renúncia tácita, que vai se estender para todos os demais ofensores, assim como o perdão do ofendido, por conta do princípio da indivisibilidade da ação penal privada. Então, o erro é dizer que tem que ser necessariamente um perdão expresso, né? Uma aceitação expressa. Não, pode ser uma aceitação tácita também, inclusive, a gente já falou que o juiz vai intimar todos os querelados para, no prazo de 3 dias, dizer se aceitam aquele perdão do ofendido. Se ficar inerte, em 3 dias, acontecerá uma aceitação tácita do perdão do ofendido. Então, essa aceitação não necessariamente ela vai ser expressa, pode ser tácita também, né? Assim como o perdão também pode ser tácito. Letra D. Conforme o artigo 366 do diploma processual, a ausência de citação pessoal do réu determina a suspensão do processo da prescrição pelo prazo máximo em abstrato previsto para o delito do artigo 109 do Código Penal. Aí o candidato está ansioso, o candidato tem várias questões para responder, olha para o relógio, vê que o tempo está passando, e ele marca essa letra D como correta, né? Porque ele não encontrou nenhum erro. E aí erra. Que aqui é uma pegadinha do examinador. Não é citação pessoal, meu povo, é citação por edital. Segundo o artigo 366 do CPP, que inclusive recentemente o STF entendeu, melhor, o STJ entendeu, que os efeitos decorrentes da citação por edital, quando o réu não comparece a juiz, tampouco constitui advogado, não são automáticos, né? Precisam, portanto, de decisão judicial para suspender o processo, suspender a prescrição e também o juiz pode determinar uma produção antecipada de provas ou determinar a prisão preventiva, que também não é automático. Precisa haver elementos concretos que evidenciam a provável fuga, por isso que ele não foi encontrado. Aí o juiz pode decretar a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Então, a letra D também está incorreta. Portanto, só sobrou a letra E para o nosso gabarito.
De acordo com o entendimento dos tribunais superiores, a responsabilização penal da pessoa jurídica independe da concomitante responsabilização da pessoa física que agiu em seu nome. Correto, né? Cuidado, a teoria da dupla imputação, até um tempo ela foi adotada pelo STJ. O que ela dizia? Ela dizia que, vocês sabem que a pessoa jurídica pode sim ser responsabilizada por crime ambiental. A nossa Constituição diz que a pessoa jurídica pode ser responsabilizada por crime contra a ordem econômica ou financeira, contra a economia popular, ou então crime ambiental. Então, em três situações. No entanto, nas duas primeiras, nós não temos uma norma regulamentando, e precisa, né? Não tem uma aplicabilidade plena, essa norma constitucional, porque ela precisa ser regulamentada e nunca houve essa regulamentação da responsabilidade da pessoa jurídica por crime contra a ordem econômica ou crime contra a economia popular. Mas no que toca à responsabilidade penal da pessoa jurídica por crime ambiental, existe. É a Lei 9.605 de 98, que inclusive prevê no seu artigo 3º, traz requisitos para essa responsabilidade penal da pessoa jurídica. Quais? Tem que aquela decisão ter sido tomada pelo representante legal da pessoa jurídica, né? Pelo seu colegiado, pelo seu administrador, né? Pelo seu representante legal, segundo o seu quadro societário. E, além disso, tem que ser no benefício dela, requisitos cumulativos. Se não estiverem presentes, não pode haver a responsabilidade penal da pessoa jurídica, vai haver apenas da pessoa física. Professor, então pode haver a responsabilidade penal da pessoa jurídica independente da pessoa física? Pode, porque o STF entendeu que a teoria da dupla imputação ela representa uma violação da proteção ambiental, conforme previsto no artigo 225 da Constituição. Seria uma violação da proporcionalidade, naquela vertente da proteção deficiente, da vedação da proteção deficiente. Então, o STF ele não admitiu a teoria da dupla imputação. E depois disso, o STJ, que até então admitia, se curvou ao STF e passou também a não admitir a teoria da dupla imputação. Nesse sentido, ó, trago para vocês uma decisão justamente do STJ. Deixa eu só pagar aqui. Olha aqui o que, é que diz a nossa Corte Cidadã sobre a teoria da dupla imputação, já depois do entendimento firmado pelo STF. Mantém-se, entretanto, a persecução penal contra caiçaras, empreendimentos imobiliários limitada, haja vista a desnecessidade de dupla imputação, conforme assentado pelo STF e pelo STJ, porquanto o 225, parágrafo 3º da Constituição, não condiciona a responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais à simultânea persecução penal da pessoa física, em tese responsável no âmbito da empresa, né? Então, a gente pode ter, sim, a responsabilização da pessoa jurídica, mesmo que não ocorra a responsabilidade penal da pessoa física que atuou em seu nome, tá bom? Não se aplica a teoria da dupla imputação. Beleza? Tranquilo? O que estão colocando aqui? Vamos ver. A Glenda, professor, mas o item D menciona a ausência de situação pessoal. Olha, não tem citação pessoal, mas isso é a decorrência da citação por edital, tá? Cuidado que o 366, ele é claro nesse sentido. Havendo a citação por edital, então se tem citação por edital, não tem citação pessoal, tá bom? E aí, além disso, não basta só a citação por edital também não, viu? O réu não comparece e nem constitui advogado. Aí você vai ter aqueles quatro efeitos, ok? Porque se ele não compareceu, mas ele constituiu um advogado, aí o processo vai continuar. A pessoa vai falar em processo continuar, cuidado com a pegadinha. Não confunde as consequências da citação por edital com a consequência da citação por hora certa. Na citação por hora certa, o processo penal vai continuar. Não há suspensão, né? Ele não fica suspenso. Por quê? Porque ninguém pode se valer da sua própria torpeza, já que a citação por hora certa acontece porque o réu, deliberadamente, ele se oculta para não ser citado. Então, como ele não pode se beneficiar da própria torpeza, o processo vai continuar, claro, com a designação de um defensor público ou ad hoc, né? Ou melhor, dativo, né? A dativo porque é para o processo todo, tendo em vista que ninguém pode ser processado sem defensor técnico. Haja vista uma nulidade absoluta poderia ocorrer daí, né? Tá bom? Beleza? Então, nosso gabarito da oitava é letra E. Letra E. Vamos adiante. Nona. Honório, 12 meses após tomar conhecimento de que Alarico atentou contra sua honra, ajuizou contra este queixa-crime, por intermédio de advogado com a devida procuração, imputando a Alarico o delito de difamação. Contudo, referida queixa-crime deve ser rejeitada pelo juízo em razão da ocorrência de, ó, vamos ver aqui, a Glenda colocou, né?
mas suspende apenas a prescrição, não o processo. Olha, Glenda, é o seguinte: suspende a prescrição e suspende o processo também, tá? 366 suspende o 2. Agora é o seguinte: a prescrição ela vai ficar suspensa pelo tempo da pena máxima do crime. Você pega lá a pena máxima do crime e joga na tabela do artigo 109 do Código Penal. O resultado que você obtiver é o tempo em que haverá a suspensão da prescrição. E, claro, você vai adotar a teoria do resultado. Então, vai considerar qualificadoras, caldeamento de pena. Se for de fração variável, considera aquela que mais aumenta para você achar a pena máxima. Aí você joga na tabela do artigo 109. O resultado que você obtiver é o tempo de suspensão da prescrição. Cuidado que é suspensão, não é interrupção. Então, aquele período de recebimento da denúncia, que é o primeiro marco interruptivo, até o despacho do juiz que suspende a prescrição, você considera, tá bom? E aí vai ficar suspenso pelo resultado que você obtiver, né, lá no aplicando a tabela do 109, e depois volta a correr pelo tempo remanescente, pelo que sobra, considerando a primeira interrupção, que foi recebendo a denúncia, e o despacho do juiz. Esse tempo você considera, e aí depois volta a correr pelo restante. E o processo, professor? O processo fica suspenso durante todo o tempo. O processo não volta a correr. O processo só vai voltar a correr se por acaso o réu aparecer. Aí ele volta a correr. Tá bom? Pena máxima em abstrato, viu, Glenda? É isso mesmo. Pena máxima em abstrato. Então, você vai considerar a pena máxima, inclusive, qualificadoras, causa de aumento de pena, como eu falei. Se for de fração variável, aquela fração que mais aumenta. Beleza? De nada, minha amiga. Vamos lá. Então, pessoal, vamos ver aqui, ó. Honório, 12 meses após tomar conhecimento de que a Larico atentou contra a sua honra, então, crime contra a honra, de regra, ação penal privada. Ajuizou contra este, queixa-crime. Tá aí, por intermédio de advogado, com a devida procuração. Inclusive, essa procuração, segundo o artigo 44 do CPP, ela exige procuração com poderes especiais. Né? Esse dispositivo legal exige procuração com poderes especiais para o ajuizamento da queixa-crime. Imputando a Larico o delito de difamação, ó, crime contra a honra. Contudo, referida queixa-crime deve ser rejeitada pelo juízo em razão da ocorrência de, olha, veja que ele ajuizou 12 meses após tomar conhecimento de que Alarico atentou contra sua honra. Então, ele descobriu a autoria, ele teria um prazo para oferecer a queixa-crime, não é? Que prazo é esse? Segundo o artigo 38 do CPP, 6 meses, contado o conhecimento da autoria. Cuidado, pegadinha de concurso. Não é da prática do crime, é do descobrimento da autoria. Aí você começa a contar o prazo de 6 meses. Prazo esse que é um prazo decadencial. Portanto, você conta na forma do artigo 10 do Código Penal. Você inclui o dia do início, o dia que descobre a autoria, e exclui o dia do vencimento, o último dia. Além disso, o prazo é fatal. Ele não suspende, não prorroga e não interrompe. Então, se o último dia cair num sábado, não vai ficar prorrogado para segunda-feira. E, além disso, se não respeitar esse prazo, não oferecer a queixa-crime no prazo de 6 meses do conhecimento da autoria, o que, que vai acontecer? Extinção da punibilidade pela decadência. Você vai ter aqui uma decadência. Logo, nosso gabarito aqui, pessoal, a letra C, decadência do direito de queixa. Decadência é a perda do exercício do direito em razão do decurso do tempo. Então, o gabarito é a letra C da nona questão, tá? Maria Luísa, professor, e se for em concurso de pessoas e um deles estiver na situação e outro não, como fica o processo? Fica suspenso só para quê? Sim, viu, Maria? Se não há, imagine você tem dois réus, um foi encontrado e o outro não. O que não foi encontrado vai ser citado por edital. Sendo citado por edital, suspende o processo, a prescrição, pode haver produção antecipada de prova, pode haver a prisão preventiva dele, depende da situação. E aí o juiz, o que, que ele faz? Desmembra o processo. Para aquele que está suspenso, o processo vai ficar suspenso lá, desmembrado. Para quem foi citado, o processo corre, tá bom? Então, pode desmembrar nesse caso. Nona questão, letra C, portanto, está aqui o fundamento, artigo 38 do CPP. Então, veja, artigo 38, salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa ou de representação, se não exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime. Veja bem, então, é da descoberta da autoria, não é da prática do crime. E o parágrafo único, ó, verificar se há decadência do direito de queixa ou representação, se não for exercido nesse prazo aí de 6 meses, contado do conhecimento da autoria, tá bom? Beleza, vamos adiante. 10ª questão. Caio, auditor, ao constatar fraude no pagamento de boleto no mês de setembro de 2019, em prejuízo da empresa X, lavrou boletim de ocorrência, imputando crime de estelionato a MEV, funcionário responsável pelo setor de contas a pagar. Né? Então, veja, o Caio é auditor, e foi ele que registrou o BO por estelionato, imputado no caso aqui, né, a Mévio,
no mês de setembro de 2019. E quem é a vítima no caso aqui? Quem tomou o prejuízo? A empresa X. Do boletim de ocorrência instaurou-se inquérito policial, sendo certo que o representante legal da empresa da vítima, ao ser ouvido, afirmou não ter qualquer interesse na investigação. O representante legal, já que o suposto prejuízo foi totalmente ressarcido pelo então funcionário. Então, veja, pessoal, aqui de novo envolvendo crime de estelionato. Aí você lembra, regra geral, crime de ação penal pública condicionada à apresentação do ofendido. Aqui não cai nenhuma exceção, né? Cuidado. A exceção de ação penal pública incondicionada é quando a vítima, dentre outros casos, for a administração pública direta ou indireta. Não é o caso aqui, não. Aqui é uma pessoa jurídica, privada, a empresa X. Então, se o representante legal não quis representar, o delegado nem sequer pode abrir inquérito policial. Que dirá o MP oferecer denúncia? Professor, e se o MP oferecer denúncia? O juiz deve rejeitar por falta de condição da ação. Faltou a representação, que é uma condição específica de procedibilidade. Portanto, ele rejeita com base no artigo 395, inciso 2 do CPP. Finalizado o inquérito policial, é raro que não deveria ter sido aberto, Merve veio a ser denunciado em 2021 pelo MP, também não poderia ter sido denunciado, por crime de estelionato, sancionado com pena privativa de liberdade de reclusão de 1 a 5 anos, não sendo ofertado a ANPP sob a escusa de que, em seu interrogatório policial, Mévio teria negado os fatos, embora tenha ressarcido o prejuízo, afirmando entender ter sido negligente em suas funções e, portanto, responsável. Em tese, né, caberia a ANPP, que a pena mínima é inferior a 4 anos, embora ele tenha negado o fato na delegacia, ele pode confessar perante o MP, como a gente já falou. Recebida a denúncia, o MP também deixou de propor a suspensão condicional do processo, ante a não confissão do crime. Confissão não é requisito da suspensão condicional do processo. E cabe porque a pena mínima é exatamente igual a 1 ano. Segundo o artigo 89 da Lei do Juizado, cabe a suspensão condicional do processo quando a pena mínima for igual ou inferior a 1 ano, para crimes que sejam de menor potencial ofensivo ou não, né? Não necessariamente precisa ser de menor potencial ofensivo. Considerando-se que em dezembro de 2019 houve alteração legislativa, passando a persecução penal do estelionato antes de iniciativa privada, antes de iniciativa pública incondicionada para pública condicionada, e ainda o ingresso do ANPP aponte a alternativa correta. Pessoal, em relação aqui à lei processual penal no tempo, com essa mudança do estelionato, que antes do pacote de crime era crime de ação penal pública incondicionada, e passou como regra a ser crime de ação penal pública condicionada à apresentação do ofendido. Será que essa lei, no caso, o pacote de crime, que alterou a ação penal em estelionato, será que ela vai ser aplicada para crimes anteriores? Olha, toda vez que você versar sobre ação penal, tenham em mente, ação penal, lei que trata de ação penal é uma lei processual penal material, ou seja, é uma norma híbrida, é uma norma que trata tanto de conteúdo penal quanto de conteúdo de processo penal. Ora, ela é de conteúdo penal porque ela interfere no poder, dever de punir do Estado, no ius puniente, já que ela pode ocasionar a extinção da punibilidade. Então, ela toca, ela intervém, ela interfere no poder e dever de punir do Estado. Portanto, ela tem um lado material. Mas ela também versa sobre a ação penal, né? Vai tratar de processo, uma condição, quando é que pode oferecer a denúncia, quando é que não pode, vai trazer, estabelecer alguma condição, então ela também tem natureza processual. Então, se ela tem natureza penal e processual ao mesmo tempo, ela é uma lei híbrida. E como é que faz nesse caso? Predomina o conteúdo material. De modo que, se o conteúdo material, a parte material dessa lei for benéfica ao réu, retroage. Se ela for maléfica, se ela causar prejuízo, ela não retroage. Então, vamos ver o que foi acontecer no caso concreto aqui, com a lei. Então, antes, o estelionato era crime de ação penal pública incondicionada. Depois, passou como regra a ser crime de ação penal pública condicionada. Então, a lei nova está beneficiando ou está prejudicando o réu? Está beneficiando, né, pessoal? Porque ela está estabelecendo, ela está criando um caso em que pode haver extinção da punibilidade daquele fato criminoso. Se não houver a oferta da representação no prazo legal, que são 6 meses de contrato com conhecimento da autoria, vai acontecer a extinção da punibilidade pela decadência. Portanto, ela beneficia o réu, ela cria uma hipótese de extinção da punibilidade. Logo, ela vai retroagir. Ela retroage para fatos anteriores. Então, vamos ver aqui o que é que a gente marca a alternativa correta, né? Vamos ver aqui. Letra A. A alteração da ação penal, iniciativa pública incondicionada para condicionar a apresentação, não afeta o caso, uma vez que os fatos se deram antes da alteração legislativa,
sendo irrelevante a ausência de representação formal da vítima para a validade da denúncia. Olha isso, ó. Quando foi que aconteceu o fato aqui? Cai o auditor ao constatar a fraude no pagamento de boleto no mês de, vou destacar aqui para vocês, setembro de 2019, pessoal, antes do pacote anticrime. O pacote anticrime, ele foi editado, que é a Lei 13.964 de 2019, é uma lei de 24 de dezembro de 2019. Entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020, 30 dias depois. Portanto, o fato aqui é anterior, mas vai retroagir? Vai, porque eu falei que a lei é benéfica, né? A lei beneficia, no caso aqui, o Caio, não o Mévio, né? O Mévio. Beneficia o Mévio. Então, essa letra A está errada. Ela está dizendo que não retroage, não é isso? Letra B. O imputado não fazia jus ao ANPP, eis que os fatos investigados são anteriores à previsão de sua possibilidade pela lei. Olha, o STF já firmou a compreensão de que o ANPP pode ser aplicado para fatos anteriores, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Entendimento que não era do STJ, mas ele já se curvou e também já passou a admitir o ANPP para crimes anteriores se ainda não houve a sentença penal condenatória. Então, hoje, tanto o STJ quanto o STF entendem que cabe NPP até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Portanto, letra B, errada. Letra C, alteração da ação penal pública incondicionada para condicionada, a representação, aplica-se ao caso. Correto. Não obstante, ou seja, apesar disso, ainda que ausente representação formal, uma vez que os fatos foram noticiados por funcionário da empresa vítima, resta autorizada a perseguição penal. Não, o erro aqui é de forma. Quem tem legitimidade para representar não é o funcionário, é o representante legal da empresa, segundo o seu contrato social, né? Que prevê lá o seu contrato social. E veja que o representante legal da empresa não quis representar, porque houve o pagamento do prejuízo, ele se deu por satisfeito. Então, essa letra C também está errada. Letra D. Embora a confissão formal e circunstanciada seja requisito legal para a proposta de ANPP, o mesmo requisito não é exigido para a proposta de suspensão condicional do processo. Perfeito. Aqui nosso gabarito, letra D, conforme eu já havia explicado. O ANPP, preenchido o requisito objetivo do quanto da pena combinada, é direito subjetivo do acusado. Não, nenhum instituto despenalizador é direito público subjetivo do imputado. Nenhum. Nem ANPP, nem suspensão condicional do processo, nem transação penal. É o que então, professor? É um poder-dever do Ministério Público. É um caso de discricionariedade regrada. Ou seja, o MP ele não é obrigado a oferecer, mas ele é obrigado, sim, a expor os motivos de não oferecer o instituto despenalizador. Então, se é para falar em direito público subjetivo, existe em relação à exposição da recusa de oferecer o instituto despenalizador. Aí existe. Agora, em relação ao instituto em si, não há direito público subjetivo. O MP não é obrigado a ofertar, ele é obrigado a expor a motivação da recusa. Eu coloquei para vocês aqui a decisão do STF, em que o pleno do STF entendeu, ó, quanto ao estelionato, que estamos diante de uma norma de natureza híbrida, portanto, retroativa em benefício do acusado, como eu já expliquei, né? E aí, pessoal, nesse julgado, o STF também aplicou o artigo 91 da Lei do Juizado. Lá, a Lei do Juizado transformou os crimes de lesão corporal leve e culposa em crime de ação penal pública incondicionada para crime de ação penal pública condicionada à prestação do ofendido. E previu que em 30 dias o juiz deveria intimar a vítima para oferecer a transação penal a representação, desculpe, em 30 dias oferecer a representação, sob pena de extinção da punibilidade pela decadência. E aí, o STF aplicou, por analogia, esse artigo 91, aqui no caso também da ação penal no estelionato. Está aí para vocês. Ó. Nos casos em que esta lei passa a exigir representação para a propositura de ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecê-lo no prazo de 30 dias sob pena de decadência. Agora, claro, né? Se já existir dentro dos autos uma manifestação inequívoca da vítima, no sentido de que já tinha buscado a delegacia, por exemplo, e solicitando providências, deixando evidente, deixando claro que ela queria o início da perseguição penal, então pronto, já tem ali representação. Não precisa o juiz intimá-la para em 30 dias representar. Tá bom? Então, o gabarito da décima é letra D. Vamos adiante. 11. Paolo ajuizou ação penal de iniciativa privada em face de Franco. Após regular a instrução criminal, em suas alegações finais, Paolo deixou de formular o pedido de condenação em face de Franco, fazendo apenas um breve relato dos fatos.
Na hipótese, é correto afirmar que ocorreu o quê? Já falei para você esse caso, né? Na ação penal privada, quando o querelante, em suas alegações finais, não pede a condenação, haverá a extinção da punibilidade pela perempção. O juiz nem condena e nem absolve. Ele decreta a extinção da punibilidade pela perempção. Não confunda com a ação penal pública, porque o 385 fala que na ação penal pública, incondicionada ou condicionada, o juiz pode condenar, ainda que o MP tenha requerido a absolução. Tá? Então, imagina que numa ação penal privada, agora na privada, o querelante, em suas alegações finais, pediu que fosse feita a melhor justiça, como já caiu na OAB, né? É justamente assim. A FGV, lá na questão da OAB, ela colocou que nas alegações finais de uma ação penal privada, o advogado querelante requereu que fosse feita a melhor justiça. Aí perguntou qual deveria ser a decisão do juiz. Ora, pessoal, extinguir a punidade pela perempção. Pedir que seja feita a melhor justiça, isso não é pedir condenação. Logo, extingue-se a punidade pela perempção. Artigo 60, inciso 3 do CPP. Nosso gabarito aqui vai ser decadência, perdão, renúncia, renúncia e perempção. Letra E. A perempção com a consequente extinção da punibilidade de Franco, fundado no artigo 60, inciso 3 do Código de Processo Penal. 12. Mateus oferece queixa-crime contra João, alegando supostamente que o querelado, juntamente com Tiago, teria feito postagens nas redes sociais, afirmando ser o querelante corrupto e fraudador de licitações. Diante da hipótese narrada, é correto afirmar que o crime praticado é o de... Olha, pessoal, aqui, além de cobrar também, né, o conhecimento da ação penal, te cobra a diferença entre calúnia, injúria e difamação. Cuidado, né? Todos são crimes contra a honra, mas a diferença é que na calúnia você tem a imputação falsa de um fato definido como crime. Tem que ser crime. Ah, professor, e se a imputação é de uma contravenção penal? Aí não é mais calúnia, vai ser difamação. Difamação é a imputação de um fato desonroso. Aquele fato que vai causar um abalo da conduta moral, da honra da vítima, né? Que pode ser até verdadeiro. Na difamação, a imputação pode ser até verdadeira, e ainda assim vai configurar a difamação. Por exemplo, o camarada fala que viu uma mulher casada entrando no motel com seu amante. Esse fato pode até ser verdadeiro, mas como é um fato que desabona a conduta da mulher casada, isso configura difamação. Assim como, repito, se a imputação for de uma contravenção penal, porque para ser calúnia tem que ser a imputação falsa de fato definido como crime. E o que é a injúria? Injúria é a imputação de uma qualidade negativa. É o xingamento. Você é burro, você é vagabundo, qualquer xingamento que vocês pensarem, né? Então você vai ter uma injúria, que é justamente aqui, ó. Você é corrupto, você é fraudador de licitações. Isso é injúria. Então, cuidado, pessoal. Você roubou um celular. E essa imputação é falsa. Isso é calúnia. Você está imputando falsamente um fato definido como crime. Você é ladrão. Aí já passa a ser injúria, porque agora é um xingamento. Então, quando, no caso aqui, o João alega que, vamos ver aqui, o Mateus que ofereceu a queixa-crime. Então, o Mateus, ele é o querelante. Ele ofereceu queixa-crime contra João, né, alegando supostamente que ele, João, juntamente com o Tiago, teria feito postagem nas redes sociais, afirmando que o querelante, no caso o Mateus, é corrupto e fraudador de licitações. Então, nesse caso aqui, nós temos uma injúria. Isso aqui é uma imputação de uma qualidade negativa, né? Que vai violar a honra subjetiva de Mateus, ou seja, aquilo que ele pensa dele mesmo, a sua autoestima. Então, violando a honra subjetiva, nós temos crime de injúria. Logo, você já descarta aqui calúnia, já descarta aqui a letra D também, pode ser a C ou a E. Vamos dizer aqui, injúria e a queixa-crime deverá ser rejeitada ante o princípio da indivisibilidade, embora sem que haja extinção da punibilidade de João. Pessoal, perceberam que o Mateus, que é o querelante, ele ofereceu queixa-crime só contra o João, alegando supostamente que o querelado, ó, juntamente com Tiago, teria feito postagem nas redes sociais afirmando ser o querelante, corrupto e fraudador de licitações. Então, ele ofereceu a queixa-crime só contra o João. Não pode, princípio da indivisibilidade. Houve uma renúncia tácita em relação a Tiago, que vai se estender para João, ocasionando a extinção da punibilidade dos dois. Então, está errado a letra A na parte final. Letra C. Injúria, e João deverá ter extinta a sua punibilidade ante a aplicação do princípio da indivisibilidade. Correto, letra C. Letra E. Injúria, e a queixa que deverá ser rejeitada, com possibilidade de futuro ajustamento. Não.
Quando extingue a punibilidade pela renúncia, já era. Extinguiu a punibilidade. Não pode mais nada ser feito. Não pode haver um futuro ajuizamento contra Tiago, que também vai se estender para ele, né? A renúncia, como a gente viu. Beleza? A Glenda pergunta, não seria caso de calúnia? Ó, afirmando ser. Olha isso aqui, viu, Glenda? É a Glenda, né? Glenda, quando ele fala afirmando ser, aqui é o verbo ser, né? Então, você é fraudador de estação. Isso é xingamento, isso é injúria. Agora, você, no dia tal, fraudou a licitação da seguinte forma. Aí já passa a ser imputação de um fato. Aí seria calúnia. Mas você é fraudador de estações, isso é uma injúria. Tá bom, minha colega? Então, letra C é o gabarito da 12ª. 13ª. Em relação à ação penal, julgue os itens seguintes. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, a propositura da ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções é de legitimidade concorrente do ofendido, mediante queixa, e do MP mediante ação penal condicional à apresentação do ofendido. Correto, eu já falei para vocês sobre a súmula 714 do STF. Então, item 1 é verdadeiro, tá? Beleza? Além disso, item 2. Segundo o CPP, nos crimes de ação penal de iniciativa privada, o perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, produzindo efeito, inclusive em relação ao que recusar. Não, não produz efeito para quem recusou, né? Porque a ação penal continua. Então, falso. Continua para quem recusou. Artigo 51 do Código de Processo Penal. 3. Conforme disposto no CPP, ao MP é facultada a desistência da ação. Não, não pode. O princípio da indisponibilidade da ação penal privada. O MP não pode desistir da ação penal, falei privada, né? Desculpa, pública. O MP não pode desistir da ação penal pública. Princípio da indisponibilidade ou indesistibilidade, segundo o professor Mirabete. Então, aqui já está errado. Terceiro, o MP não pode desistir da ação penal pública. Artigo 42 do CPP. 4. Nos termos da jurisprudência do STJ, a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública condicionada. Errado, é incondicionada. Está na súmula 542 do STJ. Eu sempre digo para os meus alunos, olha, vocês têm que entender o porquê das coisas, não é só decorar, não. Não é só decorar que, quando o crime envolver violência doméstica familiar contra a mulher, a lesão corporal leve e a culposa será um crime de ação penal pública incondicionada. Mas por quê? Porque, pessoal, o artigo 41 da Lei Maria da Penha fala que você não aplica a lei do juizado para os crimes que envolvem violência ou violência doméstica familiar contra a mulher. Não se aplica a lei do juizado. E onde é que está previsto que lesão corporal leve e culposa são crimes de ação penal pública condicional à apresentação do ofendido? No artigo 88 da lei do juizado. Mas você não aplica na Maria da Penha. Logo, consequência, a ação penal da lesão corporal leve e da lesão corporal culposa é incondicionada se elas forem perpetradas no contexto da violência doméstica familiar contra a mulher. Beleza? O STF e o STJ acabam até ampliando também para contravenções penais, de via de fato, por exemplo. Contravenção penal de via de fato também vai ser crime de ação penal pública incondicionada se praticado no contexto da violência doméstica. Então, apenas o item 1 é correto, não é isso? Apenas o item 1 está correto. Opção letra A. Apenas o item 1 está certo. 14. A respeito da ação penal, assinale a opção correta. Letra A. A representação é irretratável somente depois de recebida a denúncia. Errado. Artigo 25 do CPP. O artigo 25, ele vai dizer o seguinte, pessoal. No CPP, pode haver a retratação da representação em crime de ação penal pública condicionada? Pode, mas até o oferecimento da denúncia. Oferecida a denúncia, a vítima não pode mais se retratar. Agora, cuidado, que na Lei Maria da Penha é até o recebimento da denúncia. Então, a vítima de violência doméstica ou familiar teria um tempo a mais em relação ao CPP, até o recebimento da denúncia. E cuidado também, porque o artigo 16 da Lei Maria da Penha fala que essa retratação tem que acontecer em uma audiência judicial. Não é na delegacia, não é na secretaria da vara, é na audiência judicial, na presença do MP e do juiz, né? O juiz ouvido o MP. Essa audiência ela não é de obrigatória designação. O juiz só vai designar se de alguma forma a vítima manifestou o seu desejo de se retratar até o recebimento da denúncia. Se ela não manifestou nenhum desejo de se retratar, o juiz toca o processo para frente
e não marca essa audiência do artigo 16 da Lei Maria da Penha. Letra B. A renúncia meramente tácita não impede o exercício do direito de queixa. Errado, a gente já viu várias vezes, impede sim, né? Renúncia tácita também é uma renúncia, vai ocasionar a extinção da punibilidade. É inadmissível o perdão após o recebimento da denúncia. É justamente o contrário. O perdão só pode acontecer com ação penal em curso, portanto, pressupõe recebimento da denúncia. Então, está errado. Letra D. O perdão do ofendido, nos casos em que somente se procede mediante representação, obsta o prosseguimento da ação. Perdão do ofendido não existe em ação penal pública. Perdão do ofendido é instituto de ação penal privada e não de ação penal pública. Então, não se fala em representação, que representação é lá para ação penal pública, condicionada à representação do ofendido. Só sobrou a letra E, o nosso gabarito. O perdão, se recusado pelo agente do crime, não produz efeito. Tá certo? É o artigo 51, já falamos sobre isso, né? Inclusive, eu falei que é uma exceção ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada, porque a ação penal privada vai continuar em relação àquele que recusou o perdão do ofendido. 15. Assinar a alternativa correta. A vítima poderá, em hipótese específica, provocar a prestação da tutela jurisdicional, mesmo em crime de ação penal pública incondicionada. Tá certo isso aí, pessoal? Correto, né? Ação penal privada subsidiária da pública. O crime é de ação penal pública incondicionada, por exemplo, um roubo. O MP, durante o prazo legal, não faz absolutamente nada. Cuidado, que é absolutamente nada mesmo. Porque se ele determinou o arquivamento do inquérito policial, não cabe ação penal privada subsidiária da pública, porque ele fez alguma coisa. Se ele requisitou uma diligência imprescindível, também não cabe ação penal privada subsidiária, porque ele fez alguma coisa. Cuidado apenas, se ele requereu, ele requisitou, melhor dizendo, porque tem divergência, tem diferença, né, entre requisitar e requerer. Requisitar é uma ordem fundada na lei. Se ele requisitou uma diligência desnecessária, aí sim, cabe ação penal privada subsidiária da pública, conforme o nosso entendimento, entendimento da nossa jurisprudência. Se o que ele requisitou foi uma ação, foi uma diligência desnecessária. Agora, se for uma diligência imprescindível para formar o opinião delicti, aí sim, isso impede o exercício da ação penal privada subsidiária da pública. Vamos ver aqui os erros das demais. Letra B, a requisição do ministro da Justiça é, por definição, uma ordem legal e, portanto, impõe o oferecimento da denúncia e o início da ação penal nos delitos a ela condicionados. Errado. Embora chame requisição, ainda chama requisição por uma reminiscência histórica. Por quê? Porque antes da Constituição Federal de 88, o MP era órgão do Poder Executivo. Então, naquela época, ele era subordinado ao ministro da Justiça, né? O MP poderia, ou melhor, o ministro da Justiça poderia requisitar ao membro do MP, requisitava o início da persecução criminal. E aí esse nome vem lá de trás, vem antes da nossa Constituição. Lembra que o nosso CPP, ele é de 42, ele entrou em vigor em 1º de janeiro de 1942. Embora ainda chame requisição por uma referência histórica, hoje, com o advento da Constituição Federal de 88, o MP é uma instituição autônoma, não é mais dependente, subordinado ao Poder Executivo. Logo, ele tem a sua independência funcional, de modo que a requisição do Ministério da Justiça não vincula o PGR na esfera federal, o PGJ na esfera estadual, que é para quem ele endereça a requisição, que podem arquivar a requisição. Quando? Quando não conseguir reunir a justa causa. A justa causa, pessoal, é imprescindível para o início da ação penal. A representação e a requisição do Ministério da Justiça são necessários para o início da persecução criminal. Mas não significa dizer que necessariamente vai haver ação penal, porque vai depender de quê? Da justa causa. E o que é justa causa? É prova da existência do crime, leia-se, prova da materialidade, mais indícios suficientes de autoria. Se não tiver isso, nós não teremos ação penal. Então, a letra B está errada. Letra C. O assistente de acusação tem direito líquido e certo para intervir desde logo na fase de investigação. Errado. Artigo 268 do CPP. Ele vai dizer que só cabe a intervenção do assistente da acusação, que é a vítima, auxiliando o MP, na ação penal pública. Ou seja, com ação em andamento. Você não tem a figura do assistente da acusação na fase de investigação. Embora o STJ, até aplicando o entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em apreço ao direito à memória, ao direito à verdade,
e também a reparação, decidiu que a vítima tem direito de acessar os elementos de investigação já documentados. Ou seja, a súmula vinculante 14 também se aplica para a vítima, que vai ter direito de acessar o inquérito policial naquilo que já foi documentado. Mas isso não significa dizer que ela vai intervir como assistente da acusação, porque o artigo 268 do CPP fala que só intervém no curso da ação penal. Letra D. O assistente da acusação não é parte legítima para interpor recurso contra a sentença absolutória. Claro que é. Ele tem legitimidade, sim. Não é uma legitimidade ampla, porque só em determinados casos, e também é subsidiária. O assistente da acusação só pode recorrer se o MP não o fizer. É uma legitimidade recursal subsidiária. Está no artigo 271 do Código de Processo Penal. E aqui, ó, no artigo 268 do CPP, que é o artigo que fala que a assistente da acusação é só durante o processo. Nem na fase de execução penal também não tem mais assistente da acusação, né, pessoal? A acusação penal é monopólio do Estado. 16, e última, né? Essa questão é boa. Excepcionalmente, poderá o MP recorrer na ação penal exclusivamente privada contra a sentença. E aí? Você saberia responder essa questão aí? Cuidado. O comando da questão está falando o seguinte: a ação é uma ação penal privada e é uma ação exclusivamente privada. Então, quem é o titular dela? É a vítima, é o querelante. Logo, o MP ele vai até intervir, mas apenas como custos legis. Nesse caso, ele pode interpor recurso? Qual seria a resposta que você daria para essa pergunta, pessoal? Se fosse numa fase oral, por exemplo, né? Eu vou trazer para vocês aqui dois slides que eu retirei das nossas aulas de processo penal aqui no Emages. Olha isso, é justamente, né, essa questão aí, ó, já há muito tempo a gente ensina nas nossas aulas. O MP pode recorrer em ação penal privada e também ação penal privada personalíssima, porque na ação penal privada subsidiária da pública, já falei para vocês que os poderes são amplos. Afinal de contas, nós estamos diante de um crime na essência de ação penal pública. Então, ele pode recorrer amplamente. Agora, estou perguntando, é na ação penal privada exclusiva e na ação penal privada personalíssima. Pode recorrer? Resposta: depende. Depende de quê? A sentença é absolutória ou a sentença é condenatória? Porque se a sentença for absolutória, o MP não tem legitimidade para recorrer na ação penal privada exclusiva e ação penal privada personalíssima. Porque aí a legitimidade do querelante impera, né? Já que se ele não quis recorrer, a sentença é absolutória, e ele não quis recorrer, o querelante, é porque ele está se valendo do princípio da disponibilidade da ação penal privada. Ele dispôs, ele deixou para lá, ele não recorreu, acabou. Vai passar o prazo do recurso, não vai haver nenhum recurso, vai haver uma sentença absolutória transitada em julgado. Então, ó, se a sentença foi absolutória, não poderá o MP interpor apelação, pois aplicava o princípio da disponibilidade da ação penal privada. O querelante pode deixar de recorrer se ele quiser. Princípio da disponibilidade da ação penal privada. Não confunde com a ação penal pública, porque lá é indisponibilidade. Lá o MP não pode desistir. Embora o MP não seja na ação penal pública obrigado a recorrer, uma vez que ele recorra, ele não pode desistir da ação penal pública. Tá bom? Está no artigo 576 do CPP, se não me engano. Mas e se a sentença foi condenatória? A sentença foi condenatória na ação penal privada exclusiva e ação penal privada personalíssima. E aí, como é que fica nesse caso? Aí, nesse caso, o MP pode recorrer. E ele pode recorrer tanto a favor como contra o réu. É isso mesmo, professor? É. Condenatório, ele pode recorrer para aumentar a pena, porque a aplicação da pena é uma questão de soberania do Estado, né? De monopólio do Estado. Então, quem aplica a pena é o Estado. Logo, o MP pode, na sentença penal condenatória, na ação penal privada exclusiva e personalíssima, recorrer para aumentar a pena. Tá bom? E também, ele pode recorrer a favor do réu, no caso de sentença penal condenatória, se ele achar, se ele entender que aquela condenação foi injusta. Ele recorre para absolver o réu. Então, está aí na tela para vocês. Ó. Se a sentença for condenatória, poderá interpor apelação a favor do querelado, para tentar absolver, ou até diminuir a pena, né? Ou então, com a intenção de aumentar a pena, se ele achou que a pena foi branda. Porque o juiz puniente, poder dever de punir do Estado, o direito de punir do Estado, não é disponível ao querelante, mas sim um monopólio do Estado. Tá bom? Então, vai depender do resultado da sentença. Se for absolutória, o MP não pode recorrer. Quem deveria recorrer deveria ter sido o querelante. Se ele não recorreu, é porque ele exercitou o princípio da disponibilidade da ação penal privada. Agora, se for condenatória, e aí não houve recurso por parte do querelante, o MP pode recorrer tanto a favor
como contra o querelado. A favor para absolver ou diminuir a pena, ou contra para aumentar a pena, porque o ius puniendi não é de titularidade, não é de legitimidade do querelante, e sim é um monopólio do Estado. Só para vocês lembrarem que, como eu coloquei aqui como observação, ó, em ação penal privada subsidiária da pública, a legitimidade do MP para recorrer é ampla, é ampla. Aqui eu estou tratando de ação penal privada exclusiva e ação penal privada personalismo. Se for ação penal privada subsidiária da pública, o MP pode recorrer em qualquer situação, porque a sua legitimidade é ampla, já que, na essência, o crime é de ação penal pública. E aí, pessoal, é costume, nas nossas aulas, a gente trazer esses temas assim mais de difícil apreensão, e até, às vezes, o aluno não conhece, a gente faz um esquemazinho assim, para você memorizar. Recurso do MP na ação penal privada, exclusivo, personalismo. Se a sentença for absolutória, o MP não poderá recorrer, pois o princípio da disponibilidade também se aplica ao recurso. Já se a sentença for condenatória, o MP poderá recorrer tanto para aumentar a pena contra o querelado, como para diminuí-la ou então absolver, ou seja, ele pode recorrer também a favor do querelado, tá bom? A Clênia pergunta: se a sentença for condenatória, é o querelante interpor recurso. Mesmo assim, o MP pode recorrer? Olha, se envolver o ius puniendi, sim, né, Glena? Se envolver o ius puniendi, sim, porque o ius puniendi é monopólio do Estado, tá bom? Então, se o MP não concordou com a pena aplicada pelo juiz, porque ele entendeu que foi branda, o MP pode recorrer nesse caso, porque o ius puniendi é monopólio do Estado, não é disponível ao querelante. Vamos voltar aqui na alternativa, melhor, na questão. Excepcionalmente, poderá o MP recorrer na ação penal exclusivamente privada contra a sentença absolutória, caso o querelante não tenha recorrido, não. Se é absolutória e o querelante não recorreu, o MP não pode recorrer. Absolutória, caso tenha ditado a queixa, se for absolutória, não pode. Então, absolutória não pode, absolutória não pode, absolutória não pode. Condenatória em relação ao quanto da pena fixada. Aí sim, ele vai questionar a pena, ou para diminuir a favor do querelado, ou para aumentar, né, contra o querelado. Condenatória estritamente nos casos em que não houver recurso do querelado, né? Não, ele pode recorrer mesmo que não haja, mesmo que haja recurso do querelado, como a gente acabou de dizer, né? Mesmo que haja recurso do querelante. E também não houver recurso do querelado, mesmo que haja, ele pode recorrer também, tá bom? Num caso ou no outro, beleza? Pessoal, passando aqui, ó, com isso, a gente termina a nossa aula, né? Corrigir com vocês aí 16 questões, já fica aí o convite para você acessar a nossa rede social no Instagram, arroba é mais, hashtag, ou melhor, underline, cursos, underline, jurídicos. Você acessa lá nosso Instagram para você fazer parte da nossa comunidade. E aqui já fica o convite também para você, lá na nossa bio, você acesse a nossa comunidade, né? Você vai ser direcionado para a nossa comunidade, que é um grupo do WhatsApp, em que os professores do EMAGES, eles colocam lá algumas dicas, né, novidades legislativas, jurisprudenciais, também link de aulas gratuitos, como essa aula de hoje, a gente traz para vocês, coloca lá para que você possa acessar. Então, basta você entrar no Instagram do EMAGES, vai lá no link da bio e vai ter o link para você acessar e fazer parte da nossa comunidade. Te convido aí, porque é lá que a gente coloca também as enquetes para que você escolha o tema que nós vamos trazer aqui, uma aula específica sobre aquele tema escolhido por maioria de votos, né, dentro da nossa comunidade. Como aconteceu aqui com o tema de ação penal. Eu coloquei, se não me engano, 5 temas lá na enquete, e aí o tema escolhido foi ação penal. Por isso, hoje, correção aí de 16 questões para vocês. Beleza? Tranquilo? Valeu, obrigado pelos elogios aí. Obrigado, Beatriz, Simone. Valeu, Meiriane, Henrique. Glenda, Vivian, obrigado pelos elogios aí, pessoal. A gente esforça, né? Com esmero aqui a gente faz essas aulas bem completas para vocês, comentando aqui as questões, item a item, porque a gente sempre fala para os alunos: olha, não basta você responder uma questão, acertar no chute, por exemplo, depois larga a questão de mão. Não. Vá ver qual é a alternativa correta, por que que ela está correta, estude as demais alternativas, por que que estão incorretas também. É assim que você estuda, perguntando o porquê das coisas, estudar com profundidade, perguntando porquê, né? Não é citando uma expressão em latim, uma expressão em alemão, não. É você estudando, buscando saber o porquê das coisas. Isso é estudar com profundidade, porque aí você vai desenvolver raciocínio jurídico e não vai cair em pegadinha de examinador de concurso, tá bom? Pessoal, eu fico por aqui, vou deixar lá outra enquete para vocês escolherem o tema da próxima aula e depois a gente marca aí, né, o dia e o horário para nos encontrarmos novamente, a fim de que
a gente possa corrigir mais questões, tá bom? Beleza? Obrigado aí, Marcelo. Um abraço a todos e a todas, pessoal, e até a próxima aula.